Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a este curso, As Excelências da Santa Missa. Este módulo 1 será introdutório, para a gente começar as partes da missa no segundo módulo, tá? Nesta aula, eu vou falar sobre o simbolismo da Santa Missa. A Santa Missa, ela é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. A Instrução Geral do Missal diz que a celebração da missa é o centro de toda a vida cristã. Então vejam, se ela é o centro de todo o cristianismo, ela é uma verdade totalmente superior, ela necessita de alguns meios para se fazer compreendida, tá? Então não dá para eu jogar uma verdade apodítica assim para todo mundo e todo mundo compreender. Não é fácil assim. Então a Santa Missa ela precisa de alguns elementos para que possamos compreender toda a sua grandeza. E a primeira definição que eu dei, a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Vejam, o sacrifício de Cristo, ele aconteceu 2000 anos atrás. A gente conhece a história, que Jesus, ele morreu crucificado e, morrendo crucificado, ele veio dar o perdão dos pecados para a humanidade que caiu com o pecado de Adão e Eva. A gente conhece essa história. Então, esse sacrifício de Cristo que aconteceu 2000 anos atrás, ele é atualizado no tempo, aqui e agora. Quando a gente vai a uma igreja e assiste a celebração da missa, aquele mesmo ato que o padre está, ele está repetindo aquelas palavras, ele está utilizando aqueles objetos, aquele ato que a gente assiste é o mesmo ato que Cristo realizou na cruz. É o mesmo sacerdote, é o mesmo altar, é a mesma vítima. Para que este momento aconteça, basta a força de Deus. Deus é quem age. Tá? Deus quem age, Deus quem faz aquele negócio. Então, quando Deus diz, faça-se a luz se fez. Então, Deus basta dizer, isto é o meu corpo e o pão se torna o corpo. Mas para que a gente possa compreender que aquilo é uma verdade, para a gente compreender que aquele ato está acontecendo realmente, é necessário alguns elementos. Alguns elementos que giram ao redor desta verdade. Tá? Então, a encarnação, morte e ressurreição de Jesus é o maior ato da história da humanidade. A encarnação de um Deus. Quando Jesus Cristo se encarna, é o próprio Deus que estava em luz inacessível, que desce à humanidade, que se encarna no ventre da Virgem Maria. Este acontecimento, ele marcou toda a história da humanidade. A Sagrada Escritura diz que ele foi enviado na plenitude dos tempos. Quer dizer o quê? Que a humanidade inteira, toda a história humana estava aguardando aquele momento na encarnação do Cristo. Quando ele cresce e se doa na cruz, o momento da sua morte é o acontecimento ainda maior que a encarnação. Porque um Deus se fazer homem já é algo extraordinário, mas um Deus morrer é algo realmente impossível. Quando Cristo morre na cruz, acontece aquilo que nós chamamos de deicídio, a morte de um Deus. É algo impossível de se acontecer. Deus não morre, Deus é imortal. Mas ele precisou morrer, ele precisou dar a sua vida para que o primeiro pecado, o pecado de Adão e os nossos pecados atuais, que têm a mesma gravidade, fossem redimidos. Só a dignidade de um Deus para poder redimir um pecado que foi feito contra Deus. Então, por isso que ele se encarna, ele se faz homem, ele assume a nossa humanidade e morre. Esse acontecimento é o maior acontecimento de toda a história humana. Então, este acontecimento não poderia se perder. Ele não poderia ficar lá na história 2000 anos atrás e a gente só contar para as outras pessoas, como eu estou fazendo com vocês aqui. Tá? Se ele fosse somente assim, essa história ia se perder, o cristianismo ia acabar, não existia esse negócio de igreja. Era necessário que este acontecimento se repetisse. Então, a morte de um Deus, a encarnação, morte e ressurreição de um Deus que se fez homem, precisava ser repetido durante todas as gerações. É necessário que isso aconteça novamente. Mas vejam, não é um acontecimento que se repete, é o mesmo acontecimento. Esse é o X da questão. Quando o padre ele está celebrando uma missa, Cristo não está morrendo novamente, mas aquele ato está acontecendo agora. E é por isso que a igreja sobrevive, é por isso que a igreja permanece, porque esse ato acontece novamente, porque Cristo morre
aqui e agora, certo? Aquele ato, ele é atualizado. A palavra renovação, a palavra atualização quer dizer isso, é tornar presente algo ocorrido no passado. Então não é uma repetição, não é uma encenação, não é um teatro, é uma atualização, está trazendo o ato de volta. O ato está acontecendo aqui e agora, certo? Por isso que é necessário que aconteça a Santa Missa constantemente, porque esse fato, que é a morte e ressurreição de Cristo, precisava se repetir durante as gerações. E para que essa missa aconteça e que a gente compreenda essa grandeza, ela precisa de uma série de símbolos que estão ao redor dela. Sem os símbolos, a gente não consegue compreender essa verdade. Porque o ser humano ele é composto de corpo e alma. Nós somos um misto de corpo material e alma espiritual. Nós não somos puros espíritos como os anjos. Os anjos, como é que acontecem as coisas com os anjos? Eles não têm matéria, eles não têm corpo, eles só são espírito. Sendo espírito, eles compreendem as coisas imediatamente quando entram em contato com a coisa. Então, quando um anjo ele está diante de uma verdade, ele compreende essa verdade. Ele não fica tentando raciocinar as coisas, ele compreende. Por isso que o pecado dos anjos foi muito grande. O pecado dos anjos não tem perdão, não tem segunda chance para Satanás, porque ele compreendia em plenitude aquilo que ele estava fazendo, aquela decisão que ele estava tomando. Ele é puro espírito. Nós não. Nós temos corpo e alma. Então nós temos um lado espiritual que compreende a verdade, mas nós temos um lado material, um corpo material que necessita de entrar em contato com as coisas através dos 5 sentidos. E Aristóteles ele diz isso, que o conhecimento humano começa através dos sentidos. Então eu vejo uma coisa, eu escuto uma coisa, eu toco numa coisa e assim o conhecimento ele vai entrando na minha mente. A partir desse contato que eu tenho com as coisas pelos sentidos, eu vou armazenando experiências na minha memória e o meu imaginário vai começar a ligar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, vocês estão vendo a minha imagem aí agora, tá? Vocês estão ouvindo a minha voz e o imaginário de vocês está ligando a minha voz à imagem e de uma forma que vocês sabem que sou eu que estou falando. Da mesma forma, quando a gente entra em contato com a natureza, a gente vê um pássaro, a gente escuta o seu canto, né? A gente ouve a nossa mãe chamando a gente toca num objeto, a gente toca num livro, numa caneta. Então o conhecimento ele vai passando pelos sentidos em primeiro lugar. Depois que a nossa imaginação começa a ligar uma coisa com a outra e a gente começa a comparar. Uma pessoa está assobiando igual um passarinho que eu escutei hoje de manhã. Então eu começo a fazer essas ligações, essas analogias. É a mente, é o intelecto, é o espírito que faz as analogias. Mas é necessário o conhecimento experimental. Eu preciso conhecer as coisas através dos sentidos primeiro, tá? Então, por isso que nós, seres humanos, precisamos dos símbolos. Os símbolos são coisas que nós vemos, ouvimos, tocamos, sentimos, falamos. E assim, a gente vai começando a ligar estes símbolos com outras verdades. A partir daí, a gente vai começar a compreender verdades superiores, tá? É assim que a gente vai entrando em contato com os símbolos da Santa Missa. Então, na verdade, o que é um símbolo? Símbolo, diz a Suzanne Langer, que é uma matriz de intelecções. O que é uma matriz de intelecções? Matriz é uma sede, né? É uma sede de vários significados. Então, por exemplo, eu tenho o Sol. O Sol ele é um ente, ele é um ser, ele existe. A gente vê o Sol nascendo pela manhã, a gente vê ele se pondo no fim da tarde, né? Agora, este objeto, ele tem várias significações. É possível fazer várias analogias com esse objeto. Por exemplo, eu posso dizer, o sol está para o céu da mesma forma que o leão está para a savana. O que é o leão? É aquele animal que tem uma juba que já parece um sol brilhante que toma conta de uma parte da selva. Ele é chamado rei da selva. Onde tem um leão, não tem dois, só tem um.
Aquele leão, ele governa aquele grupo ali de leões. Então, da mesma forma, o sol, quando ele surge, não tem outro sol, não tem outra estrela que brilha no céu. É só ele esconde todo mundo. E ele esconde os outros leões, as outras estrelas, mas ele revela o mundo para a gente. A gente consegue enxergar as coisas quando o sol brilha no céu. Da mesma forma que o leão. Quando o leão ele está junto com o seu bando, todo o seu bando é livre para percorrer aquele território, que o chefe está ali junto com eles. O chefe está ali protegendo, está sendo aquela luz, aquele sol. Vejam, eu estou citando dois símbolos diferentes. Estou fazendo uma analogia entre eles. O sol e o leão. Posso acrescentar mais um aqui. O rei, o próprio rei, o monarca, ele é como o leão e é também como o sol. Porque a gente tem uma imagem muito deturpada de rei medieval, mas vamos tentar imaginar a coisa do jeito certo. Os reis medievais, que não eram tiranos, que eles eram? Eles eram monarcas como o leão, que protegem os seus súditos. Os seus súditos tinham segurança junto do seu rei. A gente consegue imaginar se a gente lembrar daquele filme lá, O Senhor dos Anéis. Tem o rei, eu me esqueci agora o nome dele, ele vai à frente da batalha. É o amigo de Aragorn, não consigo me lembrar o nome dele agora. Quando ele vai guerrear com o inimigo, ele vai à frente do povo. Ele não é um rei que manda todo mundo, é aquele tirano que está mandando o seu exército, como Sauron faz, Sauron fica lá escondido na torre e manda os orcs todos. Não, esse rei, ele vai à frente da batalha. Ele mostra para o seu povo que ele é como o sol. Ele vai à frente, ele protege o seu povo. Ele abre caminho para o seu povo passar. Tá? Então ele é como o sol. Ele é como o sol. Ele esconde o inimigo, ele destrói o inimigo à sua frente e abre o campo de batalha para os seus súditos que estão lá atrás. Assim como o leão, assim como o sol, assim como o rei. Os três são símbolos totalmente diferentes, mas com analogias entre si. Então eu tirei uma intelecção diferente, um significado diferente desses três símbolos. Eu interliguei esses símbolos. Tá? Então, o símbolo é isso. O símbolo é uma matriz de intelecções. É um ser que existe. Seja um objeto, seja um animal, seja um fenômeno da natureza, seja um planeta, uma estrela, uma pessoa. Todos eles são símbolos que é possível fazer analogias deles com outras coisas. Isso é um símbolo. Na missa, existe uma série de símbolos que a igreja reuniu para que a gente compreendesse uma verdade superior. A verdade da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O acontecimento maior da história da humanidade. E o acontecimento que precisava se repetir para que eu e você entrássemos em contato com este acontecimento real e concreto aqui e agora. Para isso que existe a missa. Para que eu e você possamos entrar em contato com esse acontecimento de 2000 anos atrás. Para a gente não ficar só na história. Então esses símbolos, eles vão envolvendo a missa de uma forma que a gente vai entrando em contato com eles, a gente vai vendo, a gente vai ouvindo, a gente vai repetindo, a gente vai fazendo, tem os gestos também. E o nosso imaginário começa a fazer as ligações entre uma coisa e outra. Tá? Então a finalidade desse curso é justamente mostrar para vocês todos esses símbolos, de uma forma que vocês vão poder ligar uma coisa com a outra. E quando vocês forem assistir a missa, depois de ter assistido esse curso, vocês vão compreender a missa de uma forma que vocês nunca pensaram em compreender. Essa é a finalidade do curso. Tá? Então eu vou revelar os símbolos para vocês, eu vou dar os significados dos símbolos e a imaginação de vocês vai começar a ligar os símbolos às verdades superiores. Tá certo? Então a igreja, como é que ela fez esse negócio? Ela reuniu os maiores símbolos que estão presentes na criação e na cultura para revelar essas verdades. Então ela pegou os símbolos que estão disponíveis, os elementos que estão disponíveis na criação, as coisas que a gente, ao ver na missa, a gente pode encontrar também no mundo real à nossa volta, tá? Alguns desses símbolos que estão aí disponíveis e outros que estão inseridos na nossa cultura. Porque, por exemplo, um gesto que a gente faz não está aí disponível no mundo material.
né? A mão que a gente utiliza para fazer o gesto, sim. Então a mão é um símbolo. O gesto que eu faço com a mão é outro símbolo. Então a gente tem que entender as duas coisas. A mão, que está aí presente no mundo material, que é um elemento da criação, e o gesto que a gente faz com a mão, que é um elemento da cultura. Tá? O gesto que a gente faz com o corpo, com a cabeça. Né? Então, por exemplo, as cores elas estão presentes no mundo material, mas o uso que nós atribuímos a elas estão inseridos na cultura. Então a igreja se deu ao trabalho de fazer toda esta ligação. Ela pegou esses dois elementos, os que estão no mundo material e os que estão na nossa cultura, e os inseriu na missa para que a verdade superior fosse revelada. Tá? Eu estou insistindo nisso para que vocês possam entender a grandeza da Santa Missa. Tá? E o Catecismo da Igreja Católica ele diz assim, parágrafo 1149. A liturgia da Igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana, conferindo-lhes a dignidade de sinais da graça. Então ela pressupõe, ela entende que você vai ser capaz de fazer aquilo, que você vai ser capaz de entender um pouco daquilo. Ela integra, então ela absorve esses elementos que estão aí e ela santifica esses elementos. Então quer dizer o quê? Todos esses símbolos, eles não são somente símbolos. Esse é outro ponto. Né? O primeiro ponto que eu falei, a gente identifica o símbolo e através do símbolo a gente compreende uma verdade. O segundo ponto, a igreja santifica esses símbolos. Então, cada um desses elementos que estão ali ao redor da missa, ao redor do sacrifício de Cristo, eles têm um poder santificador. Eles são sinais da graça. Então, um gesto que a gente faz com a mão, ele realiza um efeito na gente. Uma cor que a gente vê o sacerdote usando, ela realiza um efeito na gente. Esses símbolos, eles têm um poder santificador que foi dado pela própria igreja. Então, os elementos que compõem a missa fazem a missa. Fazem a missa. Então, a gente vai ver no decorrer do curso que algumas coisas, se a gente retira da missa, a missa não acontece. Algumas outras coisas, se a gente retira, a missa acontece, mas o efeito na gente diminui. A gente percebe que o efeito diminuiu, porque tirou um elemento, tirou um símbolo. Então, aquele símbolo, ele tem um poder santificador que foi dado pela própria igreja. E, mais acima, o Catecismo diz assim, parágrafo 1147. Deus fala ao homem por intermédio da criação visível. O cosmos material apresenta-se à inteligência do homem para que este leia nele os vestígios de seu Criador. A luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos falam de Deus. Simbolizam ao mesmo tempo a grandeza e a proximidade dele. Um terceiro ponto. Todos os símbolos, eles têm em si a marca do Criador. O grande Mário Ferreira dos Santos, ele diz que através do símbolo o homem comunga com o transcendente. Então, se a gente entra em contato, vamos voltar lá para aquele exemplo, com o leão, com o sol e com o rei, a gente pode absorver desses três aí a marca de Deus, que é rei como o monarca lá do filme do Senhor dos Anéis, que vai à frente do povo. Que é também como o leão, que protege o seu bando, que é também como o sol, que brilha e revela o mundo para a gente, que revela a si mesmo, que é a própria verdade, né? Revela essa verdade. Então, em todos os símbolos existe a marca do Criador, porque Deus fala conosco através das coisas. O mundo criado é a palavra escrita pelo próprio Deus. Então, Deus escreveu, entre aspas, a Sagrada Escritura através dos hagiógrafos, né? Foi o Espírito Santo que inspirou aquele negócio ali que a gente chama de Bíblia. Mas não foi só isso que Deus escreveu. O maior livro que Deus escreveu se chama Mundo Material, que está aí ao nosso redor. A gente olha para as coisas e a gente consegue tirar dessas coisas a marca de Deus. O próprio Jesus falou isso no Evangelho. Olhem para os pássaros do céu, olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham e têm o que comer. Os lírios não trabalham e têm o que vestir. O que Jesus está ensinando para a gente? Ele não está só querendo dizer aquilo que ele disse. Ele quis dizer algo mais. Olhem para os pássaros do céu e tirem desses pássaros uma verdade que eu estou ensinando para vocês.
Olhem para os lírios do campo e tirem desses lírios uma verdade que eu estou ensinando para vocês. Jesus está fazendo analogia, ele está interpretando um símbolo. Está fazendo beabá para a gente. Está ensinando a gente a olhar para as coisas de forma simbólica. Assim como ele falou também, sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então a gente olha para a pomba e tira dela uma intelecção, uma significação. Olha para a pomba como um símbolo e é símbolo de simplicidade, de pureza. Então sejam simples como as pombas. Como é que eu vou aprender a verdade abstrata, que é a simplicidade, olhando para um símbolo concreto no mundo material que se chama pomba? Como é que eu vou aprender a verdade abstrata, que é a prudência, olhando para uma serpente, vendo como ela é prudente? Se a gente imagina uma serpente, a gente já imagina a prudência de imediato, porque ela não ataca uma pessoa de qualquer jeito. Quando ela ataca, ela é certeira, ela se esconde, ela se esgueira pelo chão, e quando ela ataca a vítima, ela ataca para matar. Ela é prudente, ela faz a coisa certa na hora certa. A gente pode olhar para um outro ponto de vista e ver que a serpente é má para a gente, mas em si ela não é má. O que ela faz é o certo para ela. Então, neste ponto, ela é prudente. A gente tem que aprender esse tipo de prudência, fazer o que é certo na hora certa, atacar na hora certa, aguardar o momento certo de fazer as coisas. Então, assim eu vou aprendendo a verdade superior, através dos símbolos que estão aí, tá? Então, deste modo, a Santa Missa é o ápice do ritual, dos ritos e dos símbolos, porque ela conseguiu reunir de forma excelente estes símbolos, como eu falei, mas não somente ela reuniu símbolos a esmo, ela reuniu os melhores símbolos possíveis para revelar essa verdade. Não seria possível revelar a verdade de uma forma superior do que como a Igreja fez com a Santa Missa. Com os vários tipos de ritos. Nos diversos tipos de ritos, ela mostra as variações de símbolos culturais. Se a gente for olhar aí o rito maronita, o rito etíope, o rito africano da África, tá? Não é a missa afro daqui do Brasil, pelo amor de Deus, africano da África. Então, se a gente for pegar todos esses tipos de ritos, a gente vai perceber que alguns elementos são diferentes. O que é diferente é o elemento da cultura local. O elemento do mundo material é o mesmo. Então, a Igreja ela foi muito sábia porque ela pegou os símbolos excelentes e nos revela da melhor forma possível essa verdade. A gente não compreende porque a gente não entra em contato com o símbolo, porque a gente não compreende o símbolo. Então, por isso que eu resolvi fazer esse curso, para mostrar para vocês os símbolos. A partir daí, vocês vão entrar em contato com a verdade que liberta, que é o próprio Jesus. Com a verdade que é esse acontecimento maior da humanidade, que é a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu 2000 anos atrás e acontece aqui e agora, quando a gente está presente na Santa Missa. Tá certo? Então, obrigado e até a próxima aula.